Hoje, terça-feira, dia 12 de agosto. Gente, eu vou ter que falar para vocês que o negócio que envolve aí o Ítalo Santos está pegando mais fogo ainda, porque hoje saíram mais notícias e detalhes escabrosos e ele sofreu uma grande derrota na justiça hoje. A gente vai te contar que derrota foi essa que ele sofreu. Mas não foi só ele também que foi exposto nas redes sociais. Teve um influenciador que também resolveu expor o que a Virgínia faz. Inclusive, ele disse que a Virgínia faz até pior do que o Ítalo Santos. E o negócio, né, tá crescendo cada vez mais, porque até o governo federal dessa vez resolveu também se meter no meio dessa história e vai enviar um projeto de lei para coibir esse tipo de prática nas redes sociais. Uma discussão que vai dar o que falar, tá? Vai dar o que falar. E a gente vai trazer isso para vocês, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido aqui no Faropop, junto com vocês, é que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo de falar o que a gente tem para falar, porque a verdade, quando a gente tá do lado certo, do lado da verdade, a verdade sempre prevalece. E esse caso do Ítalo Santos é a maior prova disso. Por mais que ele tenha tentado calar muita gente, como foi a Antônia Fontinelli, até a gente aqui no Faropop, eu vou dizer para vocês, a justiça pode até tardar, mas ela não falha. Não falha. E hoje vocês vão saber mais histórias que resgataram até o vídeo do marido dele falando os absurdos que ele fazia. Depois o marido dele desmentiu a si mesmo, mas o vídeo é de 2021, para deixar claro que as coisas já aconteciam desde lá, não agora. Sério, gente, sério, tá assim, tá um horror, mas tá um horror. Mas não é só isso, né? Tem o caso aí do pastor que viralizou nas redes sociais, vestido de calcinha e camiseta durante a madrugada. Ele se pronunciou sobre isso, né? A gente tem aí o Léo Dias falando sobre o programa dele na Band e menosprezando o SBT, o que pegou bastante mal. A gente também tem... Tá? A gente também tem Raquel Brito, irmã de Davi, que deu uma entrevista hoje para o Central Splash. E nessa entrevista, o que foi que ela falou? Sobre o tal do convite para Vale Tudo. E o pior, o diretor da novela negou completamente a existência de qualquer convite da emissora para Raquel Brito. Inclusive, disse desconhecer a Raquel Brito. Gente do céu, sério mesmo, sério, é um monte de coisa que a gente tem pra falar. Mas enfim, vamos começar logo com a Virgínia, tá, gente? Porque o que o Felca começou agora se torna um debate nacional. O limite da exposição nas redes sociais agora foi derrubado e agora vai ser regulamentado. Se antes a discussão era sobre a exploração de crianças e adolescentes, agora a pergunta que fica é: aonde está o limite da exposição quando o assunto são os próprios filhos e até a morte de um pai? O caso da Virgínia Fonseca chegou justamente nas redes sociais ontem. Quer dizer, não foi necessariamente ontem, mas o vídeo desse rapaz viralizou ontem. Só que quando eu fui procurar esse vídeo, eu não achei de novo. Sorte minha que eu tinha salvado o vídeo, então eu vou conseguir trazer para vocês aqui. Mas vamos lá. O que foi? Este influenciador chamado Veiga, ele traçou críticas pesadíssimas à Virgínia Fonseca. Veiga acusou a Virgínia de ser igual ou pior que o Ítalo Santos, utilizando a dor de seus filhos e o luto da morte pelo pai para gerar engajamento nas redes sociais. Mas a pergunta que a gente traz para você hoje é: isso é só um caso isolado ou é um reflexo de uma indústria que não para por nada? Vamos ver o vídeo do Veiga? Porque eu acho que o vídeo dele é bastante claro com relação a isso. Ele traz aqui algumas coisas que eu, sinceramente,
eu nem imaginava, porque eu não sou de seguir essas pessoas, eu não sou o público de Virgínia Fonseca, não sou o público de Ítalo Santos, não a rede social para mim, gente, é só para trabalhar. Rede social para mim é só para eu pegar o que eu preciso pegar e trabalhar. Rede social, eu não fico lá na rede social postando videozinho da minha vida, eu não fico em rede social postando, não. Eu posto cortes do que a gente faz aqui, eu posto cortes do que a gente fala aqui, mas vocês não vão me ver em rede social me expondo minha vida ali. Vocês não vão ver porque eu não sou esse tipo de criador de conteúdo. O meu conteúdo é esse que vocês estão vendo aqui. Mas vamos ver o vídeo aí do Veiga. Olha só. Já que o Felca abriu a porteira, eu vou te provar em 3 ocasiões porque Virgínia Fonseca é igual ao pior esse Ítalo, um ser humano deplorável, capaz de explorar tudo e todos que estão ao lado dela, até mesmo os mortos. Primeiro, recentemente o filho da Virgínia foi parar na UTI. E o que ela fez? Ao invés de se recolher e respeitar a criança, ela postou cada detalhe nos stories. Imagens fortes dele entubado, vulnerável, com fios e aparelhos, para que todo mundo visse e engajasse. Não bastasse, trocou a foto de perfil e colocou a foto dele, entubado. Estava postando cada segundo, como sempre faz, e de repente fez algo que nunca havia feito antes. Ficou um dia inteiro sem postar absolutamente nada. Milhões de pessoas que estavam acompanhando a luta do bebê na UTI sofreram de angústia, imaginando que algo grave poderia ter acontecido. Mensagens, orações, preocupação, tudo isso foi crescendo, enquanto o silêncio dela alimentava a atenção. No dia seguinte, apareceu sorrindo em casa, comunicando que ele tinha recebido alta, ou seja, escondeu de propósito a parte mais importante, a melhora do bebê, para prolongar a comoção e continuar ganhando engajamento e dinheiro. Na psicanálise, a gente chama isso de manipulação emocional instrumental, quando a gente usa a dor para poder controlar a reação do público. A segunda ocasião, as filhas e o engajamento dela. Depois do nascimento das filhas, o engajamento da Virgínia explodiu e junto com ele começou um show diário de exposição. Meninas pequenas aparecendo nos stories, dançando músicas que não são para crianças, rebolando ao som do funk, com letras e movimentos que o cérebro infantil e puro ainda não entende, mas absorve. Ela coloca as filhas para poder reproduzir códigos de sensualidade que deveriam estar a anos de distância da vida delas. Na psicologia do desenvolvimento, estímulos sexualizados precoces distorcem a autoimagem e deixam marcas para a vida toda. E aí vem a pergunta que incomoda. Será que as gravidez seguidas, uma da outra, também foram parte do jogo? Porque todo mundo que vive na internet sabe. Gravidez vende, bebê engaja. A diferença é que para pessoas com limites e caráter, filhos são filhos. Para ela, parece que filhos são apenas conteúdo e engajamento. Na terceira ocasião, a morte do pai, como se não bastasse. Quando o pai dela estava com câncer terminal, ela mostrava ele totalmente debilitado nos stories, verde, magro, sem força alguma para milhões de pessoas. E quando ele faleceu, ela fez uma viagem para jogar cinzas dele no mesmo lugar que ela jogou as cinzas. Ela gravou vídeos dançando, rindo, como se fosse qualquer cenário de marketing. Ela transformou a doença do pai, a morte e o que era para ser luto em espetáculo. Nem as filhas, nem o bebê, nem o pai escaparam da Virgínia. E esse padrão não para por aí. A mesma pessoa que expõe crianças e transforma dor em conteúdo é a que ganha milhões promovendo o jogo do tigrinho, vendendo seus produtos, promovendo casas de apostas que arruinam famílias. Até quando você vai seguir, admirar e financiar esse tipo de gente que é capaz de explorar um filho, um pai morto? O bolso de quem acompanha é capaz de explorar qualquer um, é capaz de fazer qualquer coisa. Acorda. Como eu disse ontem, eu jamais vou chegar a 20, 30 milhões de seguidores. Porque eu não exploro crianças, porque eu não promovo casas de apostas. Eu falo sobre saúde mental, sobre psicanálise, sobre neurociência, sobre uma vida cristã de verdade. E meu conteúdo não é para todo mundo, é para poucos. Poucos que querem despertar, que querem melhorar realmente a qualidade de vida, sem ilusões. Pare hoje mesmo de seguir essa manada. Essa Virgínia é um retrato do Brasil que não deu certo. Chega. Então tá aí, o vídeo do influenciador Veiga. Eu confesso pra vocês que eu não sei quem é, tá? Eu não, como eu falo, eu não fico em rede social, eu não passo um tempão em rede social, eu não fico ali, nossa, meu Deus do céu, perdendo horas e horas em rede social, não, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. De escrever roteiro pro Faropop, escrever roteiro para cobrir reality show e tal. Isso não me dá tempo de ficar em rede social, eu não tenho tempo para ficar olhando rede social. Então, realmente, eu admito para vocês que eu desconhecia esse rapaz. Mas esse vídeo dele viralizou nas redes sociais
e conseguiu ali mais de 1 milhão de visualizações em pouquíssimo tempo, exatamente porque ele fala dessas atitudes da Virgínia que são muito semelhantes às atitudes do Ítalo. Por que ela compartilhou a internação do filho entubado? Por que ela expõe as filhas dançando músicas que não são para crianças? Por que a morte do pai virou conteúdo? Tudo isso é engajamento. A chave aqui, gente, é a busca incessante pelo engajamento. A Virgínia vive disso, a gente sabe disso. Esse episódio dela, do filho receber alta, a Virgínia celebrou publicamente a marca de 15 milhões de visualizações na publicação sobre a internação. Gente, o próprio momento dessa história, como tudo aconteceu, eu achei um absurdo ela própria trazer isso. Ela está usando a dor para controlar a reação do público. Ou seja, a dor se torna um produto. E aí fica aquela coisa, não há um filtro entre a vida real e o conteúdo a ser monetizado nas redes sociais. Porque eles perderam completamente a noção. Eles perderam completamente a noção. E rede social é isso. Essa mentalidade, ela não é nova. A gente tem aí várias outras polêmicas da Virgínia, incluindo aí a Wepink também. A gente viu isso acontecer aqui. Eu trouxe outros vídeos aqui para trazer para vocês essas histórias, mas não é só isso. Teve a sócia dela, a Samara Pink, que declarou abertamente que eles decidiram cobrar mais caros para gerar polêmica e viralizar nas redes sociais. É um padrão de comportamento. A polêmica é a ferramenta principal do marketing das redes sociais, mesmo que venha com um custo de reputação. O objetivo final disso é sempre o engajamento e a monetização. E quanto mais você engaja, mais você ganha, mais você conquista seguidores e mais pessoas vêm. É assim que funciona, gente. Rede social é assim que funciona. E o caso da Virgínia não é um ponto fora da curva. Parte essencial ali para vocês entenderem este padrão de redes sociais. A polêmica do Felca e do Ítalo Santos foi a faísca que acendeu esse debate sobre a exploração nas redes sociais. Só que enquanto o Ítalo explorava abertamente a imagem de adolescentes, diferente da Virgínia que fazia isso com os próprios filhos, a Virgínia basicamente tem toda uma estratégia montada em cima disso. No caso do Ítalo, a gente tem outras coisas que envolvem isso, né? A gente vai trazer aqui essa história do Ítalo agora. Sabe por que a gente precisa ali trazer tudo? Porque dessa vez a justiça basicamente, tá? A justiça basicamente deu um basta nessa história que envolve o Ítalo. Ele teve ali uma derrota enorme na justiça hoje, tá? Ele teve uma derrota enorme. Vamos lá acompanhar esse caso aí do Ítalo, tá? Esse é o fim da terra sem lei da internet. A gente precisa ver aí a justiça, como a justiça age e às vezes a justiça demora para agir. A gente entende isso como sendo algo difícil, mas o que parecia ser apenas uma guerra de influenciadores agora tem consequências reais na vida dessas pessoas. A justiça da Paraíba tomou uma atitude drástica com relação ao Ítalo Santos e atinge ele aonde mais dói, no bolso, e na maior fonte de renda dele, as redes sociais. O que isso significa para o futuro da internet e a exposição? Porque afinal é disso que se trata, a exposição. Das pessoas colocando aí a vida delas por dinheiro e achando que vão ficar milionárias com isso. Vamos lá entender melhor essa história do Ítalo Santos? A justiça hoje, eu vou mostrar a matéria do G1, tá? Já vou mostrar. A justiça acatou o pedido do Ministério Público para bloquear o acesso de Ítalo Santos às redes sociais. E o mais importante ainda, desmonetizar todo e qualquer vídeo dele.
E é um recado claro para a impunidade da internet. Tudo tem um limite. Mas por que essa decisão é um marco tão importante? Você vai se perguntar aí nos comentários. Porque pela primeira vez é o fim da linha para a exploração de imagem, especialmente da forma como ele faz. E eu acredito que é o começo de uma nova regulamentação, porque afinal de contas, a gente precisa falar abertamente sobre isso. Essa decisão judicial, ela vai além de um único influenciador. Ele é só a ponta do iceberg, é só a ponta. Isso tudo que a gente está vendo, gente, é um recado para toda a indústria das redes sociais. Não vale única e exclusivamente só para o Ítalo. Ele é o principal envolvido nessa história. A justiça está dizendo que as plataformas não podem mais ser vistas como uma terra sem lei. O bloqueio do acesso e a desmonetização atacam o modelo de negócios que sustentam a criação de conteúdo polêmico nas redes sociais. E isso já vem sendo denunciado desde 2021. Sabe por quem? Pelo próprio marido dele, que na época não era marido, eles se casaram em 2023. Mas o próprio Euro, trouxe essa história do Ítalo Santos. E os fãs foram atrás e resgataram esse vídeo dele. Então eu vou relembrar esse vídeo aqui do próprio Euro falando isso. Do próprio marido dele trazendo essa história. Então vamos relembrar aqui, tá? Eu vou passar o vídeo exatamente como eu tirei lá do Instagram. Só que por causa de alguns detalhes técnicos, eu precisei ali colocar um vídeo um pouquinho maior. Para deixar claro, a fonte do vídeo é a página Gossip do Dia, porque eu precisei cortar um pouquinho para poder caber no vídeo de hoje, estava muito longo. E aí eu precisei cortar algumas cenas ali. Mas o principal vocês vão ver agora. Olha só. Eu venho vivendo uma coisa que eu não quero. Ó. Ele usa as crianças. Ele faz tudo que vocês não imaginar e que vocês imaginar. Aí pra mim ir embora eu tenho que ficar aqui, ó. A gente tá aqui no hotel. Aí, ó. Ele vai lá, aí ele me deixa aqui que eu não tô em casa, eu tô longe de casa, né? Aí ele vai lá, ó, tá lá, aí tá com cadeado que ele já bateu, que ele deu um celular pra ela falar que não apanhou. Aí eu tô aqui, eu não posso nem ir na casa dele pra me pegar minhas coisas, que ele chamou o pai dele e a mãe dele pra vir aqui pra me... Como ele sempre fez, me agredir. Entendeu? Aí eu tô aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Porque tá ali a chave da moto, ninguém pode me levar. Cadeado tá lá, não pode me levar. A moto tá ali... Ele não pode me levar para me pegar minhas coisas e ir embora. Eu continuo aqui. Vamos ver o que vai dar nisso. Eu vou deixar na live aqui, porque é sempre assim. É bater e nas pessoas. Bom, família, tô aqui hoje para contar toda a verdade, né? Tudo que eu venho sentindo de um tempo pra cá. Tudo que eu venho passando. Sobre o Ítalo Santos, né? Que vocês conhecem. Fiz parte da turma dele há um bom tempo, acredito que vai fazer 2 anos. Conheço muita coisa desde a época do cancelamento dele até agora. Então eu posso falar com propriedade do Ítalo Santos, né? Gente, aconteceu um fato esses dias, não sei se vocês viram a live. Aconteceu um fato que acontece muito na nossa vida pessoal, né? Que ocorre muitas vezes alguém vir falar pra você que aconteceu isso, que a pessoa é isso, porque tal, porque ela acha, né? Eu acho que a pessoa é assim, eu acho que as crianças são compradas com iPhone. Eu acho que Ítalo é pedófilo, ele abusa das crianças. Eu acho que elas são obrigadas a gravar. Eu acho que Ítalo não vale nada. Eu acho que Ítalo não mudou nada. Eu acho que tá tudo errado, ele não pode ser quem ele é, ele não pode vencer, ele não pode ter as coisas, porque se ele tiver, ele tá errado. Porque se ele conquistar alguma coisa, foi por causa que usou a imagem de alguém. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês entendam porque vocês todos estão aqui me dando audiência. Por quê? Porque teve uma coisa ruim
né? Porque se fosse uma coisa boa, ninguém estaria aqui. Porque é muito mais fácil a gente vir apontar o dedo, julgar, colocar a pessoa que já tá no chão, mais lá pro inferno. É bem mais rápido, é bem mais fácil do que a gente vir aplaudir a vitória do amigo. Pra gente apontar aqui, ó, caramba, você tá conseguindo conquistar tudo isso. Você veio de baixo, você não tinha nada. Como que você conquistou tudo isso até aqui? Como que foi? Ninguém quer fazer isso, entendeu? As pessoas preferem julgar. As pessoas preferem vir e esperar ali, ficar seguindo pra esperar a coisa ruim acontecer, pra vir e massacrar. Fala tudo. Esse rostinho de... Ó os comentários. Esse rostinho, eu sabia que esse rostinho tinha alguma coisa por trás. Eu não sei o que, não sei o que. Gente, vamos lá. Vocês veem como o Ítalo trata as crianças na internet? Se vocês verem pessoalmente, dá até nojo. De tanto que ele baba, de tanto que ele faz. Eu mesmo tenho até ciúmes. De tanto que ele trata bem essas crianças. Entendeu? Gente, eu fiz questão de botar os 2 vídeos aí. Por isso que eu falei que eu precisei cortar. Eu fiz questão de botar os 2, porque no começo do vídeo, no começo aqui na própria live, ele próprio fala sobre isso. Deixa eu só botar aqui, ó. Neste vídeo aqui, ele próprio fala sobre o que o Ítalo fez. Já em 2021, este vídeo é de 2021, esse vídeo não é de agora. Lá em 2021 já se falava disso. De lá até aqui, vocês percebem o tempo que levou para a justiça tomar uma atitude. 4 anos. 4 anos. E aí, vou mostrar já a notícia lá do G1. A desmonetização é a parte mais pesada dessa decisão e ela precisava acontecer. Ela tira o retorno financeiro, que é o principal motor por trás da criação de esse conteúdo polêmico. A Justiça da Paraíba entendeu que ao permitir que esses vídeos gerem lucro, as próprias plataformas e os criadores estão incentivando a exposição de menores. É um movimento estratégico da justiça para atacar a raiz do problema, a monetização da exploração. E as plataformas, por enquanto, só estão agindo porque isso causou uma comoção pública. Porque se o vídeo do Felca não tivesse causado isso, vocês podem ter certeza que ninguém estaria falando. A gente só tá falando disso aqui porque o Felca teve a coragem de colocar o dedo na ferida e trazer toda essa lama que estava escondida para cima. Olha a matéria do G1 aqui para ficar claro para vocês o que aconteceu com ele. E sim, gente, esse rapaz aí, olha, eu vou ser sincero para vocês, não acho que vá ter muita volta no caso dele, não. Acho que dessa vez isso precisa ser o exemplo para muita gente. Rede social, gente, não pode ser feita desse jeito. Vocês não podem trabalhar e acreditar que rede social todo mundo vai ficar rico do dia para noite. Esse é o maior equívoco de rede social. É o maior equívoco. Porque não é assim. Dinheiro nunca chega fácil e não vai fácil, não. A gente precisa trabalhar muito para ter dinheiro na vida. Olha aqui. A notícia. G1 Paraíba. Tá aqui. Justiça manda bloquear acesso de Ítalo Santos às redes sociais e proíbe o contato do influenciador com menores. Pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela Justiça da Paraíba. Ítalo Santos não pode ter acesso a nenhuma rede social, nem contato com os menores de idade que aparecem nos vídeos que ele produzia. A Justiça mandou bloquear o acesso de Ítalo Santos às redes sociais e também proibiu o influenciador de ter contato com menores de idade citados no processo que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter provisório.
No pedido feito pelo Ministério Público em uma ação civil pública, além dos 2 pedidos, a promotora Ana Maria França solicita também que os vídeos de Ítalo que já estão no ar em diversas redes sociais sejam desmonetizados, que não possam dar retorno financeiro para o influenciador paraibano. A Justiça também acatou o pedido para desmonetizar os conteúdos. Tem mais. A ação civil pública é assinada por uma das promotoras que investigam o caso. Ana Maria França, que responde pela promotoria da cidade de Bahia. Uma outra investigação feita pelo promotor de João Pessoa também segue em curso e informou que o relatório do inquérito vai ser finalizado na próxima semana. O Ministério Público confirmou que Ítalo Santos foi ouvido em Bahia no dia 30 de maio de 2025, neste braço da investigação. As vítimas, por questões de evitar a revitimização, não foram ouvidas porque já tinham sido interrogadas no processo em João Pessoa. O promotor João Arlindo, da promotoria da capital, disse que o influenciador também foi ouvido no outro braço do processo, o que ele negou às acusações. Gente, é uma história muito complexa. O G1 entrou em contato com a Meta, empresa responsável pelo Instagram, e questionou sobre a decisão judicial. A empresa não respondeu até a última atualização. E o YouTube e a Google informaram que vão apurar os fatos para emitir um posicionamento. O TikTok também emitiu uma nota informando que o perfil dele foi banido em 2025 pela segunda vez, porque em 2023 outro perfil dele já havia sido retirado do ar. Mas sabe o que sustenta tudo isso, gente? Sabe o que sustenta isso? Olha aqui essas duas coisas. Primeiro, o Conselho Tutelar diz que os pais autorizaram a exposição dos menores de idade. Eu comentei isso no vídeo anterior. E não vou entrar de novo nesse assunto, o que eu acho um absurdo. Eu, se fosse pai, jamais permitiria que meu filho estivesse nessa posição. Agora, olha isso. O influenciador dava celulares e pagava aluguel de casas, diz o Ministério Público. O influenciador dava celulares, pagava aluguel de casas e mensalidade de colégios para familiares de menores que apareciam no reality das redes sociais. Os promotores João Arlindo Correia, informou que o Ministério Público investiga um possível esquema de benefícios familiares dos menores em troca da emancipação dos adolescentes que participavam desses vídeos. Essa possibilidade foi levantada a partir de depoimentos durante um processo. O que ele fazia não era necessariamente em relação à criança. Olha, o senhor emancipa o adolescente que eu vou custear o colégio da pessoa, etc. Não. Por exemplo, há informes que ele dava iPhone, alugava casa para os familiares. O promotor também explicou que a investigação tenta descobrir se existe alguma relação entre os presentes e o fato de alguns adolescentes terem conseguido a emancipação para aparecerem nos vídeos. Mas, segundo ele, fazer essa conexão é difícil, principalmente devido à anuência dos responsáveis. Ainda assim, gente, não apaga o fato que você está botando o menor de idade, ainda que emancipado, ainda é menor de idade. Emancipado ainda, por mais que legalmente tenha acesso à cidadania plena, ainda não tira o fato de que é um menor de idade. Ainda não apaga o fato que você está ali com uma criança, que você está expondo uma criança a um ambiente que ela não precisa estar exposta. Isso é extremamente complicado da gente falar, gente. Porque eu não gosto de trazer esses assuntos sérios, tá? Eu não gosto de trazer isso, não gosto de falar dessas coisas, mas essa é uma história que eu já tô falando para vocês desde maio. Isso só mostra a pressão que os órgãos da justiça estão colocando sobre os gigantes da tecnologia também. Agora, elas também podem ser responsabilizadas por lucrar em cima de conteúdos que são ilícitos. E são mesmo, gente, são conteúdos ilícitos. Isso não é legal. E eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, gente, desculpa, eu não consigo achar
que esse tipo de conteúdo seja legal. Vários e vários especialistas em segurança digital disseram ali que a investigação se está expandindo para os pais e os responsáveis e que o Ministério Público também apura se houve esse esquema de benefício para as famílias. As famílias basicamente trocarem as crianças por um iPhone, trocarem as crianças por uma coisa assim que só visava dar o lucro do próprio. O Conselho Tutelar de Cajazeiras aponta as dificuldades de responsabilização justamente porque os pais autorizaram essa participação. Só que uma advogada explicou: o consentimento dos pais não afasta a ilicitude das condutas que configuram crimes contra crianças e adolescentes. Inclusive, a outra linha de investigação está indo para cima da omissão na proteção dos filhos e a possibilidade de crimes como estupro de vulnerável e corrupção de menores que podem levar a penas de até 20 anos de reclusão. O maior exemplo disso tudo é da Camilinha. Como o Felca falou, ela também teve o perfil derrubado por fazer publicidades de casas de aposta aos 17 anos. Isso é mais um exemplo de como a exposição de menores na internet pode ter consequências graves. O que começa como uma dancinha que os pais colocam ali porque acham isso bonitinho, pode escalar para a adultização e a sexualização de menores. E como a lei aponta, a exploração infantil. Eu vi na internet as pessoas dizendo: mas no passado as crianças dançavam boquinha da garrafa, o Gugu levava isso pro programa dele e tal, mas vocês concordam comigo que era só o programa da televisão do Gugu? Não tinha rede social para os pais ficarem colocando ali? Não tinha rede social que os pais pegavam isso aqui, gravava e ficava postando? Vocês concordam que na época, década de 90, não tinha essas coisas? Por mais que o Gugu já fizesse isso lá, por mais que o Gugu mostrasse ali, não passava daquilo. E ele próprio, inclusive, percebeu isso, tanto que ao longo do tempo ele mesmo foi retirando. Porque até pro Gugu, que às vezes passava muito dos pontos, até para ele existia um limite. Até para ele a gente tinha um limite. Sério, gente, esse caso me causa uma indignação muito grande. E sério, eu falo pra vocês, eu trabalho com internet, redes sociais há muitos anos. Dos vídeos que eu trago aqui pra vocês, eu falo muito disso. Gente, são anos de trabalho que eu trago aqui na internet. Anos. Não é pouco, não. Desde o Na Telinha, lá em 2005, até hoje, são mais de 20 anos trabalhando com a internet. Então, assim, eu sei muito bem que não dá para você crescer na internet do nada. Ninguém cresce do nada nessa rede de computadores. Aqui a gente cresce com trabalho duro, de verdade, construindo uma base sólida. Desconfie de influenciador que chega e começa a falar discurso de coach. E porque você precisa mudar o seu mindset, sei lá o quê. E aí o cara fica rico do nada. Desconfia de influenciador que fica toda hora metendo Deus no meio da sujeira. Desconfie de influenciador que toda hora fica querendo falar, como ele mesmo falou aí no vídeo do Euro. Desconfie desses influenciadores. Desconfie, porque isso aí vocês podem ter certeza. Certeza. Quem sai no prejuízo são vocês, que seguem essas pessoas e financiam isso, comprando seus produtos, que financiam isso, clicando lá no linkzinho do tigrinho, e aí, quando você viu, você já perdeu e ele ganhou. Eu já fiz até uma pergunta assim, numa das orações que eu estava fazendo assim: Deus, eu não consigo acreditar e aceitar que eu estou errado ao longo desses anos todos. Porque eu sempre trabalhei duro aqui na rede social, sempre trabalhei duro aqui na internet, e eu nunca consegui crescer muito aqui. Como é que alguém que faz tanta sujeira, como é que alguém que faz tanta coisa errada consegue crescer? E a gente que trabalha certo, a gente que trabalha com o correto, não cresce. Eu não posso estar errado há tantos anos.
conhecendo isso aqui, como isso tudo aqui funciona. É só a ponta do iceberg. E vocês vão ver isso chegando cada vez mais fundo. O Ítalo teve uma derrota na justiça hoje e vai continuar a ter maiores derrotas. Porque esse caso não vai parar por aqui. Só estou trazendo, gente, e falando de novo, porque esse foi o desdobramento do caso. O desdobramento que precisava ter. Tá? Em João Pessoa, eu estou em João Pessoa desde 2022. Desde 2022 já se falava isso aqui. E desde 2022 eu me interessei em investigar um pouco esse caso. Só que eu não sou o Felca, que tem ali milhões de seguidores e pode ter ali dinheiro para bancar um advogado. Eu não tenho isso. Mas desde 2022 eu já ouvia falar nesse caso. Finalmente a gente está vendo que alguma coisa vai mudar. Alguma coisa precisa mudar na internet, especialmente em rede social. Especialmente em rede social. Mas enfim, gente, tá aí os dois casos polêmicos aí, de duas pessoas polêmicas que a gente precisava trazer para vocês, porque essa foi a pauta da maior parte hoje dos programas que eu assisti ao longo do dia, todo mundo falando aí dessa decisão. Essa decisão é um marco, porque ela não pune apenas o influenciador, mas ela envia um recado claro para toda a internet. A monetização da exploração, a responsabilidade das plataformas e o papel dos pais, que estão agora sob o escrutínio da justiça. O que vemos é a lenta, mas inevitável transição da internet como uma terra sem lei para um espaço com as regras do mundo real e aonde essas regras finalmente se aplicam. Agora sim, gente, vamos girar um pouquinho, vamos sair um pouquinho disso, vamos sair um pouquinho dessa coisa pesada, vamos ali para uma coisa mais interessante, que é o Lucas Guimarães. Vocês sabem, né, que o Lucas Guimarães, eu tenho muitas críticas a ele, tá? Tanto que ele é da mesmo estilo de influenciador dos outros. A diferença é que o Lucas Guimarães, ele não gosta, ele não entra muito nesse tipo de conteúdo. Então ele ainda tem um pouquinho disso. Ele mostra o crescimento dele, profissional, os programas, as coisas que ele gosta de fazer lá com o povo e tal. Sabe aquela coisa bem típica que lembra um político. Não sei se algum dia o Lucas Guimarães vai se candidatar a alguma coisa, mas o que ele faz é bem típico de político. Ele gosta de estar no meio do povo, gosta ali de ir para alguns lugares, fazer lá as coisas dele, mas até aí ele está fazendo com pessoas que são maiores de idade. Não tem nada de errado com isso, tá? Então a única crítica maior que eu tenho ao Lucas Guimarães é o fato dele ficar fazendo tigrinho. Isso não é legal para alguém que quer se firmar como um grande apresentador de televisão. Isso não é legal. Ele precisa melhorar um pouquinho isso. Mas assim, ontem eu falei para vocês que o Lucas Guimarães saiu de vez da casa do Carlinhos Maia. E aí o Lucas Guimarães entrou ali mostrando nos stories dele o dia todo dele, fazendo o trabalho dele. Mas o que acontece depois que um dos casais mais famosos da internet se separa? O que a gente achava que o drama tinha acabado, na verdade, é só o começo de uma história. Lucas Guimarães se pronunciou nas redes sociais sobre a sua nova vida de solteiro e fez um desabafo que revela muito mais do que ele parece querer contar. Vamos ver esse vídeo aí, mas antes eu vou te dar o contexto do vídeo. Ele recebeu umas perguntas, não apenas do público das redes sociais. Ele recebeu perguntas do público nas ruas. E aí ele disse que o público queria saber se ele já está recebendo paquera, se outras pessoas já estão dando em cima dele. E ele fala que ele está focado no trabalho e que ele não tem alma de quenga. Agora, será que é só isso mesmo? A gente vai mergulhar um pouquinho e desvendar a estratégia por trás desse pronunciamento dele. Vamos ver aí o vídeo do Lucas, tá? Vamos ver aqui o vídeo do Lucas.
Rapidinho, deixa eu só trocar a fonte aqui para vocês verem. Eu tirei dos stories dele, tá? Fiz questão de deixar o vídeo como estava lá nos stories dele, justamente para a gente poder falar mais abertamente sobre isso no contexto aonde está. Olha só. Eu não sei se isso acontece com vocês. E isso pode mudar, né? Claro. Mas eu tô trabalhando tanto que eu tô com preguiça até de paquerar. Juro. Tem um monte de mensagem que eu recebo, né? De homem, mulher, menino, menina, menine. Mas eu juro a você que eu ando trabalhando tanto, eu tô tão focado no trabalho. Assim, primeiramente Deus. Aí vem o seu trabalho, né? Sua família. É assim, é a família primeiro que vem. Enfim, vocês entenderam. Aí tem um monte de gente que manda mensagem, isso, aquilo, outro. Quando eu vou olhar, eu digo, vou nada começar uma conversa agora, eu tô com preguiça. O tempo que eu tô tendo é descansar e amanhã já acordo e tenho que trabalhar. Digo que eu não tô tendo tempo nem de paquerar. Ô, meu pai. E outro, o povo fica falando bem assim, bora, reaja, vai, se joga, vai não sei pra onde. Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é, cada um faz da sua vida e do seu furico, das suas partes íntimas, o que quiser, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja uma forma que eu não sou santo, né? Santo tá na igreja, óbvio. Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. E eu vou viajar também, que eu vou ter umas férias no início de agosto, setembro, com fé em Deus. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, tô nem aí. Gente, uma coisa que me aconteceu hoje. Eu fui andar, eu tava na comunidade hoje, eu fui subir uns degraus. E sem querer, a minha boca tava aberta. E eu engoli uma mosca. Isso faz mal, a pessoa morre. O que é que eu tenho que fazer? Na hora eu tomei muita água pra ver se a mosca descia pelo mijo. Mas ela vai ter que descer, se não for pelo mijo, vai ter que descer pelo cu. Pelo cu. Ai, meu Deus, fiquei com nojo, meu Deus, engoli uma mosca. Mas não morre não, né, gente? Será que ela sai pelo mijo ou pelo cu? Mas foi, eu tive que continuar a gravação. Eu digo, então vamos embora. Mata não. Que não mata engorda. Só uma mosquinha, besteira, né? Faz mal não, né? Ai, meu pai, fiquei preocupado. Eu sei que esse trecho não tem nada a ver com o anterior. Eu só botei ele para vocês terem um contexto aí dele próprio explicando o que ele estava fazendo. Foi só para isso, tá? Foi só para vocês terem o contexto. Ele estava gravando o programa dele. Vocês sabem que o programa dele vai mudar também. Finalmente ele entendeu que não dá para ficar gastando rios de dinheiro gravando o Brasil afora para ter um retorno pequeno. Então, se ele quer continuar a ter um programa na televisão, tem que ir pro estúdio mesmo, gravar no estúdio. Fazer uma outra vez indo para fora e tal, é o razoável. E é o normal, é o que se espera, inclusive, de muita gente. Agora, você toda semana, você gravar, fazer grandes produções para isso é só um ralo de dinheiro, porque o retorno é muito baixo. Mas enfim, não tô aqui para discutir o programa do Lucas. Mas a forma como ele fala aí, né? O que parece, à primeira vista, que os dois terminaram um relacionamento bem, que os dois ali estavam felizes. À primeira vista, vocês perceberam que isso parece um desabafo sincero. Agora, se a gente for analisar o contexto mais profundo, a gente enxerga que tem algo maior ali por trás. O Lucas e o Carlinhos, eles não terminaram de forma tão amigável assim como eles tentam parecer pra gente. Aquela entrevista com o Celso Portiolli, que eu já passei, tá nesses vídeos aí pra vocês, já mostrava uma frieza e um distanciamento perceptíveis entre os dois. Com Carlinhos rebatendo a distância entre os dois. A preguiça de paquerar, gente, tá? Às vezes é algo assim, de uma estratégia de reconstrução de imagem. E eu até acho certo o que o Lucas está fazendo. Ele, por anos, foi muito associado como o marido do Carlinhos Maia.
E agora o Lucas está buscando se consolidar como uma marca própria, independente, sem ligação direta ao Carlinhos Maia. Ao se mostrar focado na carreira e avesso à promiscuidade, que é basicamente o que o Carlinhos costuma fazer ali com aquelas festas e tal, ele se posiciona de uma forma oposta à forma de festeiro ou de alguém que está pulando de galho em galho, o que o público poderia associar com uma vida de solteiro pós-fama. Ele está querendo criar uma outra imagem para ele e tá tudo bem, ele não está errado. Ele disse ali que não tem alma de quenga. Isso também é um dos nossos pontos centrais. Ela não é apenas uma brincadeira, mas é uma forma de se diferenciar. É uma maneira dele dizer para o público: eu não sou como os outros solteiros da internet. Eu não vou sair por aí pegando um e outro. Ele está tentando criar uma nova narrativa, a de um profissional sério, de um profissional reservado e que está superando um término de relacionamento ao invés de se jogar na bagunça que se espera nas redes sociais. Enfim, eu acho que isso realmente é interessante para ele, eu acho que é interessante que ele mude esse padrão. Se ele começar a deixar de lado essa história dos tigrinhos, aí eu posso dizer para vocês que ele deu uma melhorada, eu posso dizer para vocês que ele ali tá aprendendo a se sair de qualquer polêmica vazia e criando ali uma imagem própria que pode ser muito mais poderosa, pode ser muito mais interessante para ele, justamente por causa dele não ser mais associado como o marido do Carlinhos Maia. Tá bom? Eu acho interessante, né, que as pessoas que começam a se libertar desses padrões, é uma coisa bem legal. Eu espero que dessa vez, né, ele faça isso também, não fique preso exclusivamente, mas só como marido do Carlinhos Maia. Vamos dar uma girada? Porque esse assunto aqui pipocou nas redes sociais. Eu acordei hoje de manhã e aí eu fui ligar o celular. Normalmente que eu acordo, vou preparar um café, vou preparar tudo que se come num café da manhã. E aí quando eu me sento na mesa, eu ligo a televisão, aí vejo o que está passando na televisão, aí eu vou pegar o celular e vou dar uma olhadinha nas redes sociais. Eu faço todo um negócio para evitar acordar direto com rede social na minha cara. Como eu já falei, eu uso rede social para trabalhar, eu não uso para ficar buscando entretenimento e diversão. Acho que, inclusive, é por isso que eu pago caro para ter, de uma certa forma, as visualizações baixas aqui. Porque eu já percebi que o povo na internet gosta dessas coisas de baixaria, não gosta de um trabalho sério. Mas sempre tem um público que gosta do nosso trabalho sério. Enfim. Essa história eu vou dizer para vocês. Eu achei engraçadíssima por causa da justificativa que foi dada depois. Esse vídeo aqui viralizou nas redes sociais. Eu tava vendo esse vídeo, isso viralizou total nas redes sociais. Vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Olha só. Coração tá cansado, ferida coluna tá pedindo amor. Gente, tem música, tá? Então eu vou tirar o som, tá? Olha só. Vocês estão vendo aí um homem de shortinho, calcinha, né? Parece uma calcinha. Uma peruca loura andando no meio da rua. Isso foi em Goiânia, tá? Esse caso aí foi em Goiânia. E aí ele para ali, ele faz ali algumas insinuações para as pessoas que estão passando. Aí ele parece que, né, de uma certa forma, que ele sabe que está sendo filmado. Parece, né? Não sei se ele realmente estava sendo filmado ou não de forma consciente. E ele fica ali meio que se insinuando. Dá para ver. Vocês conseguem ver ali.
Gente, essa história nas redes sociais, isso viralizou, tava todo mundo contando essa história, tava todo mundo dizendo aí, né, o porquê que esse pastor, é um pastor, tá? É um pastor, e a história dele é o seguinte. Ele disse ali que estava fazendo uma investigação pessoal. A internet sempre traz algum caso bizarro e surpreendente, né? O bispo da tal da igreja, eu vou já falar para vocês, foi flagrado de madrugada pelas ruas da cidade vestido com trajes femininos. O que parecia ser uma brincadeira se tornou a revelação de uma provável vida dupla que está chocando a todo mundo nas redes sociais. Qual é o contexto disso tudo? O vídeo viralizou e o autor do flagrante decidiu falar sobre isso no post que ele fez. Ele revela que a situação estava causando um certo pânico nos moradores, que não entendiam as intenções do homem que estava vestido desse jeito. A identidade do religioso só foi revelada após uma investigação simples, que mostrou que o veículo que estava ali na frente, este veículo que você está vendo aí na tela, estava em nome de sua esposa. Agora a pergunta que a gente faz para vocês hoje é: o que leva uma figura pública como um pastor a arriscar a sua reputação dessa forma? Porque assim, gente, desculpa, não tem como assim. Que investigação pessoal é essa que fez ele ir atrás? O que tem por trás desse comportamento? É um fetiche dele? É um segredo? Ou tem algo mais profundo por trás disso? Gente, o que essa máscara dele esconde aí? Gente, eu não quero julgar o pastor. Mas assim, conhecendo, eu preciso falar alguma coisa, né? Conhecendo um pouquinho do mundo LGBT, né? Então eu sei muito bem um pouquinho das propriedades que eu posso trazer aqui. Ah, olha só. Vamos lá, vamos ver isso aqui. O nome deste homem é Eduardo Costa. Ele é um bispo, ele é uma figura de autoridade religiosa e moral. Ele saiu de madrugada sozinho, vestindo calcinha e peruca. Segundo a fonte, ele para em frente a um bar, estaciona o carro, vai e volta várias vezes. O que isso diz sobre a mente dele? O que ele estava pensando isso? Um bispo vive uma vida de palestra dentro de igreja, vive falando justamente de moralidade, uma vida de acordo com um conjunto de regras e valores que ele prega. Então ele precisa também viver essas regras. Agora, dessa intenção dele de botar esse traje aí, revela o que parece ser uma busca por uma libertação ou uma expressão que não cabe na vida pública dele. Será que isso é um fetiche? O que a gente acha que deve ser isso aí? Então, vamos ver aqui a resposta do próprio homem. Ele se pronunciou e falou a investigação pessoal que ele estava fazendo ali. Eu juro por Deus que eu quero entender que investigação pessoal era essa, que ele tinha que ficar com roupa de mulher no meio da rua. O que ele estava tentando investigar ali? Porque, olha, gente, essa história não me convenceu. Mas viralizou. Então tá aqui o vídeo de resposta do tal do bispo. Olha só. Minha esposa, a missionária Valquíria Costa, e nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha, e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada, para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas ali
pelo vídeo dá para ver que ele está na parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e eu observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E infelizmente essa pessoa tomou posse dessa imagem, e no dia de hoje pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem, nós, como acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela tentativa de extorsão, e ele tinha dado o prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocasse, que ele não colocaria a exposição dessa imagem. Então tá aí, gente. A resposta do pastor é que ele foi atrás para investigar um endereço, para fazer uma citação. Acredito eu que seja por um processo judicial, porque você só faz citação quando você está envolvido num processo judicial. Mas assim, tem formas mais interessantes de fazer uma citação, de você descobrir o endereço. Por exemplo, não precisava botar uma peruca loura e um shortinho e andar no meio da rua. Não precisava disso. Ele me disse que não entendeu por que a pessoa filmou isso. Eu digo por que a pessoa filmou. Vocês não acham estranho alguém, assim, bota uma roupa dessa e fica aparecendo ali, andando de um lado para outro, no meio da rua, na frente de um bar, que vocês ouviram o trecho da música, estava funcionando ali normalmente. Vocês não acham estranho isso, né? Alguém sai de um carro assim, desse jeito? Vocês não acham estranho alguém saindo desta forma? Eu acho. Super estranho, inclusive. Super estranho. Gente, descobrir endereço... Eu vou dizer para vocês uma dica, porque isso aqui eu já fui Uber e eu já tive que descobrir muito endereço na vida. Vai devagar. Não quer chamar a atenção? Tudo bem, não precisa chamar a atenção. Ou tem vários disfarces que a gente pode colocar para ninguém reconhecer a gente quando a gente precisar colocar o endereço. Bota um óculos diferente, bota um chapéu, bota um boné, veste uma roupa que normalmente você não vestiria, mas não que chame a atenção. Faz alguma coisa ali que seja diferente do que você normalmente faz, mas que não chame a atenção. Porque o principal objetivo de você tentar usar um disfarce para descobrir o endereço é você não chamar a atenção. Agora, provavelmente, a pessoa que ele estava procurando no tal do endereço já está sabendo. E aí, ele não vai conseguir fazer a tal da citação. Burrice, né? Isso foi de uma burrice tão grande, mas tão grande, que não tem outra alternativa a não ser rir dessa situação toda, né? É só isso que a gente tem para rir dessa situação toda. Mas enfim, isso viralizou nas redes sociais. Estou trazendo aí os detalhes dessa história, a resposta do pastor. E no final das contas, o pastor não falou mais nada além desse vídeo. Não quis explicar ali sobre o contexto dessa história toda. A única coisa que eu tiro mesmo é isso. Do próprio vídeo dele, ele falando que estava buscando fazer uma citação ali. Tá bom? Enfim, gente, só pra gente terminar, né, a gente tem uma outra pauta aí que a gente vai falar, do Léo Dias. Ele trouxe hoje uma informação lá no portal dele de que uma pessoa famosa não vai pra fazenda e negou que estivesse na fazenda. Então vamos pegar aqui a notícia lá do Léo Dias. Eu já deixei isso tudo separado. Tô falando para vocês, estou aprendendo a ser um pouquinho mais organizado. Porque às vezes eu trabalho tudo em cima da hora, e eu deixo tudo assim para cima da hora e tal, e às vezes eu acabo esquecendo disso. Então, só pra gente terminar aqui, eu vou falar da Raquel já já.
Olha só. Ana Paula Sibert afirma que não estará em A Fazenda 17. Inclusive, ela fala que isso é uma fofoca. Com a estreia da Fazenda 17 cada vez mais próxima, começam a pipocar listas com os supostos participantes do reality show da Record. Em algumas delas, o nome de Ana Paula Sibert chegou a se destacar. No entanto, a resposta da esposa de Roberto Justus, ela faz questão de esclarecer que o seu confinamento nunca foi cogitado e que tudo não passa de fofoca. Em seu perfil no Instagram, Ana abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a possibilidade de participar do reality show. E aí ela fala, por que todas as páginas de fofoca estão falando que você vai para a Fazenda? Com sinceridade, a influenciadora afirmou que os rumores são mera especulação. Tá aqui para vocês verem. Porque todas as páginas de fofoca estão colocando que você vai para a Fazenda. Eu recebi essa fofoca, mas trata-se de fofoca mesmo. Nunca houve essa possibilidade. Só faltou você colocar um H aí, né, para diferenciar do verbo ouvir, né? Porque basicamente faz uma diferença, né? Apesar da ausência da esposa de Roberto Justus, o Léo Dias já adiantou aí alguns nomes que devem integrar o elenco da Fazenda, como Drico Alves, o Davi Brito, Bibi Baby Doll e Rayane Figliuzzi. Eu sempre falo, eu amo uma das coisas mais legais da Fazenda é o antes dela, é o pré. Porque quando a gente vê no pré, a gente vê um monte de lista surgindo assim do nada. Um monte de lista de pessoas colocando ali. Ai, vai isso aqui, exclusivo, tá confirmado, sei lá o quê. Aí as pessoas criam uma expectativa tão grande em cima do reality show, porque quando entra o elenco oficial e de verdade, basicamente é completamente diferente daquilo que eles estavam pensando. Eu tô falando, gente, porque eu tenho certeza mais do que absoluta, que nem metade desses nomes que estão saindo em listas aí vão participar da Fazenda. Mas absoluta certeza que a maior parte desses nomes não estarão lá. Inclusive até o Davi, eu acredito que o Davi não vai querer participar da Fazenda. Para ele seria extremamente negativo, inclusive, participar da Fazenda. Para ele é muito negativo. Mas enfim, tô trazendo aí essa nota do Léo Dias. Mas eu tenho que fazer uma crítica aqui pro Léo Dias, tá? Porque ontem o Léo Dias deu uma entrevista no programa lá da Band News FM. E nessa entrevista que ele deu na Band News FM, ele meio que desdenhou do SBT, ele meio que desdenhou de ter participado do SBT, de ter feito parte ali, porque o SBT não teria um jornalismo de qualidade. Olha só. Essas pessoas desconhecidas. Se tiver alguma coisa ocorrendo muito forte no mundo, a gente vai parar tudo e vai tratar sobre isso. Porque eu tenho aqui por trás, ao contrário do que eu tinha na outra emissora, uma equipe de jornalismo de primeira linha, sem fazer qualquer tipo de julgamento. Eu tenho por trás um jornalismo muito forte e muito potente. Então eu não posso só ficar, quando o mundo tá falando de uma coisa, só ficar na firula, fingindo que o mundo tá desabando ao meu redor e eu tô lá falando de frufru. Você tá... Só que, Léo Dias, só uma crítica aqui a você, tá? O SBT pode, de fato, eu faço essa crítica. O SBT não tem um jornalismo forte, porque o forte do SBT nunca foi jornalismo. O forte do SBT sempre foi entretenimento. Mas você não dá para dizer que o SBT não parou a programação para dar informações importantes do que aconteceram no mundo em determinados momentos. Inclusive, você foi testemunha de um deles, quando o Papa Leão XIV foi anunciado. Vocês estavam ao vivo no Fofocalizando, parou tudo ali no Fofocalizando e vocês deram a entrevista lá, deram lá a imagem do Papa Leão XIV. Então, vamos ser sinceros, você só cuspiu no prato que comeu. Você, independente das críticas que a gente tenha que fazer ao SBT, porque o SBT tem muitos problemas também, mas você não pode chegar dessa forma e ser ingrato com as pessoas que te deram a oportunidade de você ser quem você é.
Tá? Então, assim, isso explica o porquê que o Lucas Guimarães teve barrada a ida dele para a entrevista com o Flávio Rico, que ia acontecer na semana que vem. Por causa dessas atitudes. Você só fecha uma porta, cara. E eu acho que não é legal você fechar uma porta. Porque, vamos ser sinceros, desculpa aí. Quem acha que Léo Dias vai conseguir levantar o Ibope na Band, vocês podem ter certeza que não vai. A curiosidade no primeiro momento pode atrair a audiência, mas depois, no dia a dia, a audiência tende a se esvair. Porque o público dele não tá na Band. O público dele passa longe da Band. E todos os anos que a gente tem com experiência de televisão, trabalhando com isso, 20 anos, deixam isso claro pra gente. Não vai ter resultado. Vai ser uma coisa que vai começar, pode atrair uma curiosidade, mas no final das contas vai basicamente dissipar. E aí o que ele está tentando fazer lá é a mesma coisa do Fofocalizando. Vai ter ele, vai ter outro homem, vai ter ali 2, 3 mulheres e acabou. É a mesma coisa do Fofocalizando, inclusive. Só que aí o Fofocalizando pelo menos já tem uma certa tradição, né, no horário, tá há 10 anos no ar. Agora, com relação ao que ele pretende fazer ali na Band, pode não dar tão certo assim. Eu tô avisando, já tô deixando claro para vocês, porque não gostei desse tipo de atitude. A gratidão, ela é uma virtude que a gente precisa ter. E a gente precisa ser grato pelas pessoas que abrem portas pra gente passar. Porque foram essas pessoas que deram a oportunidade que a gente chegou e fez a gente chegar longe. Se não fosse ele ter feito o sucesso que ele fez no SBT, se não fosse ali o SBT ter dado oportunidade para ele 2 vezes, não foi só uma não, foram 2, ele não chegaria nunca na Band. Mesmo ele já tendo uma certa fama para cobrir celebridades, ele não chegaria na Band se ele não tivesse tornado um apresentador no SBT. Então, desculpa, não dá para desprezar aí o que o SBT fez por ele, não. Eu acho que esse tipo de ingratidão comigo é muito ruim. Só pra gente terminar, Raquel Brito. Ontem eu falei pra vocês que a Raquel Brito fez ela participou de um podcast, eu trouxe pra vocês o trecho do podcast, aonde ela falou que ela foi convidada pra participar de Vale Tudo. Aí o Chico Barney perguntou pra ela sobre isso. Olha o que foi que a Raquel respondeu pro Chico Barney. Tá? Olha o que a Raquel respondeu. Gente, desculpa, né? Desculpa. A Raquel Brito, ela eu acho que ela acredita demais. Ela tem uma coisa de mitomania que ela acredita muito nas coisas que nem ela sabe diferenciar o que é real e o que não é. Olha só. O que a senhora diz e tirar um pouco de contexto, né? E acho que isso que aconteceu, né? A senhora quer explicar isso para a galera aqui do Central, por favor? O que foi esse negócio de Vale Tudo? Na verdade, assim, ó, quando eu recebi, no caso, o convite, a expectativa, tipo, você é influenciador hoje, né? Eu que só fui conhecida por ser irmã do Davi, do Big Brother. Aí depois eu fui conhecida por participar da Fazenda 16. E, tipo, a gente fica com aquele negócio, assim, de expectativa do que vai acontecer nas próximas tempos e tal. E aí, quando eu recebi o convite, mesmo que for ou não for uma participação, pelo que eu entendi das reuniões, eu ia aparecer em alguns cortes dentro da novela, né? O convite pode ter sido por alguma parte que eu postei, porque eu espero que seja liberado postar o convite todo, certo? As partes das conversas e tal, até para explicar para o público. Eu tô esperando só a liberação e, tipo assim, gente, eu expliquei que ia ter figurino, pelo que eu soube, ia ter figurino, eu soube que ia ter alguns takes meus lá dentro, tanto que eu dava risada, né? A ansiedade batia porque, imagina, você aparecer dentro de uma novela das 7, dentro de uma emissora dessa, não é pra qualquer pessoa, é tipo, é um up da vida. Eu ficava 3 dias sem dormir, pô, imaginando como é que isso ia acontecer. Eu nunca participei de um negócio desse. Imagine a Raquel, do nada, alguém que veio de Cajazeiras, está há pouco tempo na internet, numa novela das 7. É um motivo de honra, mesmo que não tenha acontecido. Eu fiquei honrada, entendeu? Claro. Mas isso era pra Vale. Ela nem sabe que novela é, né? Ela fala Vale Tudo, ela nem sabe, novela das 7. Aí ela nem sabe o que ela tá falando. Mas pra deixar claro pra vocês, tá? Pra deixar isso claríssimo, o diretor da novela, o Paulo Silvestrini,
tá aí, eu tô mostrando pra vocês no Instagram, negou completamente a existência de qualquer convite aí para Raquel. Paulo Silvestrini, diretor-geral de Vale Tudo, nega conhecer Raquel Brito. Não sei quem é. O diretor-geral da nova versão de Vale Tudo negou que ele ou qualquer membro da equipe da novela tenha convidado Raquel Brito para integrar o elenco. A declaração foi feita após a influenciadora afirmar em um podcast que teria recebido o convite para participar da produção, levantando rumores de que se traria do remake. Questionado sobre o assunto, Silvestrini foi categórico. Nunca ouvi falar dessa menina. Mentira tem perna curta, viu? Mentira tem muita perna curta. Tá aí pra vocês, mais uma vez, isso se comprovando. E ela tentando se justificar ali no Chico Barney, piora mais as coisas. O Chico Barney vai dando corda, mas no final das contas você percebe que ela mesma se trai nas palavras dela. Vocês percebem que ela mesma nem sabe do que se trata. Aí ela fala Vale Tudo, depois ela fala a novela das 7. Ela mesma se trai. Então tá aí, mais uma farsa derrubada. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta aqui para comentar mais um episódio do Chefe de Alto Nível. Dessa vez com eliminação dupla. Tem que ter, né? Tem 11 pessoas ali ainda e para chegar na final com 3, você precisa eliminar muita gente de uma só vez, né? Pois agora tá confirmado, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.